Professor, como é feita a seleção dos touros Nelore com seipe? Ou como selecionar touros Nelore com seipe? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, doutor em zootecnia, e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional. Então vamos lá. Como selecionar touros Nelore com seipe? O seipe é o que, pessoal? O seipe é um certificado especial de identificação e produção. Tá? Touros com seipe são touros melhoradores. Ok? Mas como é feito a seleção desses touros Nelore com seipe? Então vamos lá. Na primeira fase, já na desmama, aos 7 meses, a bezerrada já é submetida a um método de avaliação visual, onde vão se atribuir scores de 1 a 5. O que é avaliado nesse método de avaliação? A conformação dos animais, a precocidade dos animais, a musculosidade dos animais e o umbigo. Tá? Então, nessa primeira fase, na desmama, os animais já são avaliados quanto à conformação, precocidade, musculosidade e umbigo. Então vamos lá. Conformação, ok? Equivale à sua estrutura corporal. A precocidade equivale aí ao seu arqueamento de costelas e a sua distância, a sua relação entre arqueamento de costela e a altura dos membros. Tá? A capacidade que o animal tem em depositar gordura precocemente. A conformação seria mais a sua estrutura e a sua altura, a sua estrutura corporal, seu comprimento de carcaça. A musculosidade seria a deposição das massas musculares nesse animal. E o umbigo seria a sua posição e direcionamento de umbigo. Então, na primeira fase é feita uma avaliação visual, tá? Semelhante à avaliação Epimuras. Tá? A diferença é que Epimuras, o nome é estrutura corporal, e aqui, em vez de ser é C, de conformação. Mas o princípio é o mesmo. Tá? E aqui não tem a parte racial, porque aqui a finalidade não é registro genealógico, a finalidade é produzir um touro melhorador e emitir um certificado especial de identificação e produção. Então aqui eu tenho conformação, que equivale à estrutura corporal, a precocidade, a musculatura e o umbigo. Tá? Os animais são avaliados no campo em relação à parte visual. Tá? E os dados que são gerados no campo são transformados nas DEPs. E os animais são classificados em DECAs. O que é a tal da DECA, professor? A DECA é o seguinte: animais da DECA 1, animais que pertencem à DECA 1, equivale ao quê? Os 10% melhores dos animais avaliados. Então, o DECA 1 é a cabeceira. O DECA 1 são os 10% melhores animais avaliados. E o DECA 10, professor? O DECA 10 são os 10 piores, os 10% das piores avaliações. O DECA 1 são os 10% melhores, o DECA 10 são os 10% piores. E assim vai. O DECA 2 está entre o 11º aos 20% melhores, o DECA 3, do 21º aos 30% melhores, DECA 4, 31º aos 40% melhor, e assim vai. Tá? Então, os animais são classificados em DECAs. DECA 1, os melhores. DECA 10, os piores. E nessa primeira fase aí, já saem todos os animais pertencentes a DECA 6 até a 10. Então, eu já descarto aí os animais DECA 6, DECA 7, DECA 8, DECA 9 e DECA 10. Ou seja, 50% dos animais avaliados já são descartados nessa primeira fase. E o produtor faz o que com esses animais, professor? Vende para abate. Não vai ser usado como reprodutor, não vai receber seipe. Os animais descartados são vendidos como animais de corte. Não são vendidos como reprodutores. Então, já nessa primeira fase, já tem uma limpa de 50% dos animais que estão sendo avaliados,
os 50% piores já saem, não vão ser reprodutores, vão ser animais de engorda, de corte. Tá? Na segunda fase, esses animais são avaliados novamente em relação à sua conformação, que é a altura, comprimento de carcaça, avalia também o perímetro torácico, a precocidade, que avalia essa capacidade do animal depositar gordura precoce em sua carcaça, e a musculosidade, que é a evidência de massas musculares. Avalia também o umbigo e o temperamento dos animais. Então, aos 15 meses, os animais são de novo avaliados, eles são pesados e avaliados com essas avaliações visuais, além também de avaliação quanto ao seu temperamento. Então, é avaliada a conformação da sua carcaça, tá? Tem a ver com rendimento de carcaça e conformação frigorífica da sua carcaça, a precocidade, que é a capacidade que o animal tem de depositar gordura precocemente na ponta do peito, na sua paleta, linha dorso-lombar e garupa, e a sua musculosidade, que evidencia o volume das suas massas musculares. Então, aos 15 meses são avaliados novamente, e nessa fase também é avaliado a parte racial, ver se o animal tem algum defeito grave, tipo despigmentação, algum defeito de aprumo, algum defeito ósseo, algum defeito racial grave que elimine ele. Então, nessa fase também são avaliados a parte racial, ossatura, aprumos, a altura do posterior, perímetro escrotal, a pigmentação desse animal e o temperamento desse animal. Tá? Novamente são gerados, após a coleta de campo, são geradas as DEPs e os animais são classificados em DECAs. Falei, a DECA 1, os 10% melhores. DECA 2, os 20% melhores. DECA 3, 30% melhores. DECA 4, 40% melhores. DECA 5, 50% melhores. Sai, nessa fase, os animais da DECA 6 a DECA 10 também saem do programa, que são os piores animais. Os piores também saem do programa. Então, a DECA 10 é o quê? Os 10% piores. DECA 9 e assim vai. Tá? Então, os piores saem. DECA 6 a DECA 10 saem do programa. E na terceira fase, já com os animais selecionados, avaliados, o técnico faz uma avaliação completa de cada animal, onde é realizada uma revisão minuciosa, individual, por um técnico especializado, capacitado e treinado pela Deltagen, que é a empresa de melhoramento genético que confere o SEIP a esse animal. E aí esse animal, com essa avaliação, essa revisão minuciosa, ele recebe o SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção, e pode ser vendido como um touro melhorador. Então você vê que são 3 fases até agora, né? Ainda tem mais uma quarta fase. A quarta fase é o quê? Os machos selecionados, que passaram por essa peneira, eles são submetidos ao exame andrológico, que é um exame que vai atestar a fertilidade, o libido desse touro. E os touros aprovados no exame andrológico são vendidos, então, são vendidos como touros melhoradores. São disponibilizados ao mercado como touros melhoradores. Então, para ter o SEIP, o animal passa por várias seleções, várias peneiras. Os piores são descartados como animal de corte. Os melhores são vendidos como reprodutores, como touros. Então, um touro seipado, um touro com SEIP, ele vai conferir um melhoramento genético desse rebanho, porque ele passou por uma seleção, por uma prova de ganho de peso, ele passou por avaliações visuais, e ele provou que ele é um touro melhorador através dessas informações que foram feitas nessas seleções. Tá? Então, como selecionar touros Nelore com SEIP? Como é feita a seleção desses touros Nelore com SEIP? Foi o que eu expliquei, são 3 fases. Na primeira fase, na desmama, os animais são avaliados quanto às suas características de conformação. Tá? Na primeira fase é feita na desmama, o animal é avaliado, avalia a sua conformação frigorífica, a sua precocidade em depositar gordura, a sua musculosidade, a evidência de massas musculares e a posição do seu umbigo. Nessa primeira fase já são eliminados os piores animais, DECA 6
até DK10. 50% dos animais já são limpados nessa primeira seleção. Na segunda fase, aos 15 meses, continua com a avaliação CPMU e avalia também o temperamento. Avalia a conformação frigorífica, a precocidade em depositar gordura precoce, a evidência de massas musculares, a deposição do umbigo, avalia também o seu temperamento, além das suas características raciais, aprumos, ossatura, altura, a altura da sua garupa, perímetro escrotal, pigmentação e temperamento. Também nessa fase são descartados os piores, DK6, DK10. Os piores saem. Na terceira fase, um técnico reavalia cada animal, animal por animal, e ele vai conferir o SAPE aos animais que passarem nesse pente fino, nessa avaliação. Na quarta fase, os animais são submetidos a um exame andrológico e os aptos para a monta, os animais com libido, com sêmen de boa qualidade, são disponibilizados no mercado. Ou seja, você comprando um touro SAPE, você está comprando um touro que passou por um programa de seleção, um programa de melhoramento genético. Os animais que não foram aprovados na seleção são vendidos como animais de abate. Ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula onde eu falei como selecionar touros Nelore com SAPE, como é feita a seleção para gerar a SAPE, que é o Certificado Especial de Identificação em Produção. Eu sou o professor João Gonçalves Neto e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.